Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos falar sobre o empate de ontem contra o Náutico, mudanças assim no escudo do Cruzeiro para esse centenário, o Claudinho que deu uma entrevista à ESPN falando sobre a proposta que ele recebeu do Cruzeiro, além do caso envolvendo o Filipão e mais uma entrevista bem polêmica a respeito do futuro do treinador. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Iremos começar falando sobre esse jogo de ontem contra o Náutico. Partida que ocorreu no estádio Independência, jogo assim que não tinha tanta importância para o Cruzeiro, porque já tinha alcançado aquela meta de 47 pontos e não corria assim mais nenhum risco de rebaixamento ou algo do tipo. Diferentemente da Raposa, o Náutico buscava assim pelo menos um empate para se manter na Série B para a próxima temporada. E foi isso que eles conseguiram, principalmente porque logo aos 6 minutos o Fábio saiu assim para defender uma bola do atacante Chiesa e acabou colocando a mão na bola fora da área. E apesar daquela toda confusão e até mesmo acho que teve uma interferência externa, o juiz expulsou o goleiro. E lembrando que em quase 1000 partidas pela Raposa, essa foi o primeiro cartão assim vermelho que o Fábio levou aqui pelo Cruzeiro. E depois disso realmente complicou muito para o nosso lado, até porque o Filipão tirou o Rafael Sobis, que era o único assim centroavante da equipe, e colocou o goleiro Vitor Ildes. E ao menos na minha opinião não foi tão interessante ter tirado logo o Rafael Sobis, justamente porque ele vinha jogando muito bem nos últimos jogos. Mas enfim. Depois disso, o Cruzeiro até que soube manter a pressão e manter também o Náutico mais no seu campo de defesa. E mesmo assim, só teve algumas chances com o chute de longa distância do Giovani e ficou às vezes levando pressão do Náutico, principalmente nas bolas paradas. Como por exemplo numa falta que o Jean Carlos cobrou muito bem e quase ainda fez o gol no lado do Vitor Ildes, que foi uma cobrança muito forte. E o Vitor Ildes, que inclusive até que foi bem, principalmente para sair em algumas bolas, em cobrança de escanteio e até mesmo no seu posicionamento. E não teve nenhum momento do jogo que exigiu uma grande defesa do goleiro ou algo do tipo. E o Cruzeiro que iniciou a segunda etapa com algumas mudanças, como por exemplo o Wellington na vaga do Giovani. E a única boa chance da Raposa foi uma cabeçada do Ramon, que exigiu uma boa defesa do goleiro adversário. Mas depois disso o Cruzeiro realmente estava mais focado no empate do que qualquer outra coisa e não saiu mais para o campo de ataque, aceitando assim o empate por 0-0, que no fim das contas não fez muita diferença na vida do Cruzeiro, que agora estamos na 12ª colocação com 48 pontos somados. E o próximo jogo do Cruzeiro, que será contra o Paraná, na próxima sexta-feira, encerrando assim a sua participação nessa Série B. E esse jogo que até que é importante para o Cruzeiro vencer e terminar ao menos na parte de cima da tabela. E o Náutico que também com esse empate garantiu praticamente a sua permanência, já que os dois times que poderiam alcançar ele foi o Figueirense e o Paraná, que perderam na última rodada e praticamente decretou os seus rebaixamentos. E vocês, o que acharam desse jogo de ontem contra o Náutico? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? Outro assunto importante que deu bastante repercussão foi a mudança de símbolo do Cruzeiro para esse centenário. Onde nesse último domingo o Edson Pote, que é um diretor de marketing da Raposa, divulgou assim um novo símbolo do Cruzeiro, retirando principalmente a tríplice coroa. Enfim, eu acho que essa edição deve ser somente para o centenário e não que deve assim retirar a tríplice coroa do Cruzeiro ou algo do tipo. Isso porque, de acordo com ele, uma explicação assim que eu não entendi muito bem, o que estava no estatuto da Raposa não era o símbolo oficial, e sim esse que é um tom um pouco mais azul, que eu gostei bastante, mas que retirou assim a tríplice coroa e eu não achei tão interessante assim. Mas sem dúvidas, até pode ser assim um sinal que o Cruzeiro vai usar o logo inteiro na camisa, ao menos numa edição especial para o centenário. E vocês gostaram assim desse novo símbolo e acham que o Cruzeiro deveria aderir para os próximos anos? Outro assunto importante é sobre o Filipão, onde nesse jogo contra o Náutico ele novamente assim ficou bastante estressado, principalmente ali após a expulsão de Fábio, que inclusive ele chegou a falar para os árbitros que até mesmo poderia se aposentar do futebol porque realmente estava muito puto no lance e tudo mais. Enfim, no pós-jogo ele afirmou assim que nem tinha muito o que falar
que realmente não estava tão satisfeito com o futebol que o Cruzeiro disputou no jogo, mas que fez o seu papel, que era manter a equipe na Série B, e de acordo com ele chegou com uma fase muito complicada e os jogadores e o próprio treinador fez tudo o que podia. Enfim, Filipão que já vem mantendo esse discurso praticamente desde quando ele chegou, mas que dessa vez ele também não deu nenhuma pista, afirmando assim se vai continuar no Cruzeiro ou não. Lembrando que nos últimos jogos ele disse ainda que ia se reunir ali com o Sérgio Rodrigues e o novo diretor para definir o seu futuro na Toca da Raposa. Mas até mesmo o Sérgio Santos Rodrigues afirmou que ele deve sim continuar, no entanto ainda não temos nenhuma confirmação. Que realmente só irá poder sair algumas notícias do tipo quando terminar a Série B na próxima sexta-feira e assim ambas as partes sentarem para conversar a respeito do futuro do treinador. E sem dúvidas vem se fazendo muito difícil para continuar aqui no Cruzeiro, mas até que eu entendo ele, já que gostaria de um pouco mais de reforços para 2021 e sem dúvidas manter um salário em dia dos atletas que prejudica também o seu trabalho. E pelo Cruzeiro nesse ano foram no total 21 jogos e conseguiu outras 9 vitórias, tendo um aproveitamento na casa dos 58%, que sem dúvida já foi muito melhor, principalmente nos primeiros 10 jogos, que beiravam na casa dos 85%. E vocês acham importante o Filipão continuar no Cruzeiro para a próxima temporada? E o último assunto desse vídeo é sobre o atacante Claudinho, atleta que deu uma entrevista à ESPN nessa última sexta-feira, falando assim sobre algumas propostas que ele recebeu para sair do Red Bull Bragantino. Enfim, vale lembrar que nesse ano o Claudinho é um dos melhores jogadores do Brasileirão, inclusive na seleção Bola de Prata da ESPN, é cotado para ser o craque desse campeonato, disputando até aqui 33 partidas e inclusive já marcou 15 gols, sendo o vice-artilheiro com um gol a menos do que o Thiago Galhardo do Internacional, que possui atualmente 16. E bom, ele falou assim sobre algumas propostas que ele teve no ano passado para deixar a equipe paulista. E 3 equipes demonstraram interesse na sua contratação e inclusive fez propostas oficiais, que foi no caso do Cruzeiro, o Corinthians e também o Atlético Mineiro. Ele falou que recebeu algumas propostas, mas que nem queria ouvir, porque realmente quis ficar no Red Bull Bragantino por conta do todo o potencial que o clube tinha, justamente por ser uma equipe empresa e ter muito financiamento, e sem dúvidas vai ser um dos maiores clubes, pelo menos assim, de bom futebol do Brasil nos próximos anos. E ele falou que até mesmo o Rogério Ceni ligou para ele quando estava no Cruzeiro, tentando convencer para ele defender o Cruzeiro. Mas acabou não dando certo porque a Raposa vivia um péssimo momento na Série A e sem dúvida já dava grandes indícios que não iria fazer assim um excelente campeonato e até mesmo a questão financeira que estava bastante complicada. E agora o Claudinho sem dúvidas vale ali seus 60 milhões de reais, já que é um atleta que possui 23 anos e por ter marcado já o seu 20º gol na temporada, é um dos maiores ativos do Red Bull para esse ano. Até mesmo teve um vídeo que deu bastante polêmica, que foi assim, quando ele acertou a renovação de contrato com o Red Bull, onde ele recusava comer pão de queijo, um doce de leite e aceitou assim tomar um energético do Red Bull, inclusive, confirmando assim que tinha recusado as propostas de Cruzeiro e Atlético para continuar na equipe paulista. E até mesmo ele falou assim que esse vídeo na época foi somente uma piada e para ninguém levar a sério, até porque não seria nada mal, por exemplo, futuramente o Cruzeiro contratar o jogador ou até mesmo um jogador como qualquer um brasileiro teria sim o orgulho de defender o Cruzeiro, principalmente quando estava ali naqueles anos ganhando tudo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais.